Bom dia, eu saúdo a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Deus, amém? Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe tudo aquilo que você tem em mente a realizar, que o Senhor neste dia conceda a você bênção e mais bênção. Para isso, eu gostaria de trazer neste dia, nesta quinta-feira, uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Abra comigo lá em Josué capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5 e 6 apenas, para a nossa meditação. Diz assim: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Vamos orar? Boníssimo Deus e Pai, ó Deus querido, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de poder pregar a sua palavra, transmitir o recado dos céus aos corações de todos aqueles que nos ouvem, Senhor, através desse canal de comunicação. Abençoe, Senhor, cada família, cada irmão, cada pessoa que está ouvindo, Deus, de tal forma que a sua palavra preencha o seu coração, traga paz, traga ânimo, Deus, e sustente, ó Pai, neste momento, Senhor, que nós estamos vivendo, em momentos que têm trazido muitas dificuldades e que exige de nós, Senhor, ser corajoso e ter bom ânimo. Abençoe, Senhor, a sua palavra nesse dia. Abençoe também, Senhor, os nossos governantes. Abençoe, Senhor, os nossos profissionais de saúde. Abençoe, Senhor, aqueles que estão enfermos. Conforte aqueles que perderam os seus entes queridos. E assim, ó Deus, que o Senhor conceda a sua paz. E o Senhor conceda, Senhor, o privilégio de sermos corajosos e animados diante de tudo. Nos ajude, Senhor, e que a sua palavra fale fortemente aos nossos corações. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Hoje, eu gostaria de falar, eu sei que é quase que difícil pregar a palavra nos dias de hoje sem olhar para a nossa realidade, para aquilo que está acontecendo à nossa volta e para aquilo que envolve a nossa vida, o nosso viver diário, porque desde que começou esta pandemia, causada pelo Covid-19, o mundo não é mais o mesmo. O mundo sofreu uma reviravolta, sofreu um golpe quase que mortal, eu penso assim. Porque tudo mudou. E nós, como brasileiros, infelizmente, deslumbramos a incapacidade governamental dos nossos políticos, a corrupção e também contemplamos milhares de mortes, pessoas desesperadas, pessoas que não sabem o que fazer, além de desemprego, além de falências, e muitos lutando pela sobrevivência do jeito que dá. Então é este o cenário que nós temos hoje, é este o cenário, um cenário de que estamos sozinhos, estamos lutando contra tudo e contra todos, assim como Josué naquela oportunidade em que Moisés foi recolhido pelo Senhor, e aí então ele se sentiu numa obrigação enorme diante de todo aquele povo para que o conduzisse para a terra prometida, cumprindo-se assim a vontade e a promessa de Deus, não é verdade? Por isso eu quero falar com você nesta manhã, eu quero trazer uma palavra a você nessa manhã, que às vezes olhando para todo esse cenário está desanimado. Eu quero trazer uma palavra de Deus e essa palavra há de abençoar a sua vida. Por isso, ouça com atenção aquilo que o Senhor quer falar com você neste dia, nesta manhã, nesta quinta-feira. O texto está nos dizendo que o nosso Deus é um Deus de promessa. Mas não somente um Deus de promessa, é um Deus que cumpre as suas promessas. Só que as promessas de Deus, se você observar nas Escrituras Sagradas, ela está sempre relacionada a uma condicional. Por exemplo,
Jesus salva a sua vida, mas Ele salva mediante a sua fé no sacrifício perfeito que Ele fez na cruz do Calvário. Você crendo que Ele é Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, que morreu por você, verteu o seu sangue para pagar os seus pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e recebê-lo como Senhor e Salvador em seu coração. A oração do Pai Nosso diz assim que para que nós temos que perdoar os nossos devedores, assim como Deus nos perdoou. E logo mais abaixo no texto, no Mateus capítulo 6, nós vamos ver que ele vai dizer assim: se você não perdoar o outro, tampouco eu te perdoarei. Então, há uma condicional na palavra de Deus para que nós possamos receber a promessa do Senhor, né? Então, e hoje, a promessa está relacionada a você se esforçar e ter bom ânimo. Essa é a condicional de Deus para você neste dia. Que você tenha bom ânimo, que você se esforce, que você deseje mudar a sua situação e que você creia nesse Deus que está fazendo a promessa, que se assim você proceder, assim você receberá. Não é verdade? E quais são as evidências nesse texto que nós podemos observar que Deus verdadeiramente é um Deus de promessa e um Deus que cumpre as suas promessas? Veja no versículo 3 do nosso texto, de Josué capítulo 1, que ele vai dizer assim, como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisares com a sola do seu pé. Olha a palavra de Deus, ele está dizendo assim, como eu prometi a Moisés e cumpri, eu estou prometendo a você, Josué, e vou cumprir, e estou prometendo a você que me ouve nessa manhã, e vou cumprir, que eu darei a você todo lugar que pisardes a sola do seu pé. Ou seja, o Senhor está dizendo que deseja que cada um de nós, que os seus filhos sejam prósperos, que os seus filhos caminhem bem, que seus filhos conquistem aquilo que sonha o seu coração, né? Ele quer dizer isso, ele quer que você seja bem sucedido, porque você é filho, mas para isso você não pode desanimar, você tem que se esforçar e ter bom ânimo, como o Senhor pede para que cada um de nós façamos, não é verdade? Lembra de José, lá no Egito? José era um menino mimado, né? Foi odiado pelos seus irmãos, por ser sonhador, foi lançado numa cisterna, depois vendido como escravo, foi trabalhar na casa de Potifar, foi acusado, né, de assediar a esposa, né, de Potifar, foi preso por causa disso, ficou lá na prisão, adivinhou o sonho do padeiro, né, do copeiro, pediu para que eles não esquecessem dele, mas eles esqueceram. Mas no momento oportuno Deus o tirou daquela prisão, tirou daquele flagelo e o tornou o segundo homem do Egito, o mais poderoso. Sabe por que aconteceu isso com a vida de José? Porque ele jamais desanimou e ele sempre teve bom ânimo, ele sempre confiou no seu Deus. E é isso que o Senhor pede para mim e para você nessa manhã, nessa quinta-feira. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. É isso que o Senhor quer de você. Sabe por quê? Porque Deus é Pai e Deus supre todas as nossas necessidades. Abra lá a sua Bíblia em Lucas capítulo 11 e veja o que o Senhor fala. Lucas capítulo 11, versículo de 11 a 13. Olha, preste bem atenção nessa declaração, que diz assim: qual pai, dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra em lugar do peixe? Qual pai que faz isso? Está perguntando aqui a palavra do Senhor. Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? E ele completa no versículo 13: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial
dará o Espírito Santo ao que pedirem. Ou seja, se nós que somos maus queremos o bem dos nossos filhos, imagina o nosso Pai Celeste, se não quer o meu e o seu bem, se não quer o nosso bem. Tanto é que Ele não quer que nenhum se perca, nenhum se quer. Portanto, temos que dar glória a Deus, porque através de Jesus, do sangue vertido lá na cruz do Calvário, Ele nos comprou de novo, fazendo-se Filho de Deus, onde nós podemos chamá-lo de Pai. E você deve crer que o Senhor pode. Você deve crer que o Senhor pode. Você deve crer que o Senhor quer que você prospere, mas tudo será conforme a vontade de Deus, no tempo de Deus. É por isso que nós precisamos esforçar-te e ter bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. É isso que o Senhor quer de nós, né? Guarde isso no seu coração. Jesus aceitou ser crucificado no meu e no seu lugar, para que nós tenhamos vidas e vida com abundância. E é esta vida abundante que o Senhor Deus quer para mim e para você. Creia nisso, mas para isso você precisa crer em Jesus, crer nas promessas de Deus, tomar posse dessa promessa. E tomando posse, Ele diz: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. O versículo 5 do nosso texto de Josué vai dizer assim: ninguém poderá te resistir. Olha a palavra de Deus: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa é a promessa de Deus. E nós precisamos acatar essa promessa como verdade para nossas vidas, né? Porque é Deus que peleja por nós. É Ele que está à frente da batalha. O Senhor não desampara o seu povo, né? Ele dá ordem ao nosso favor nas batalhas. E diga-se de passagem, estamos diante de uma batalha física e espiritual que acontece todos os dias da nossa vida, diariamente. Principalmente a batalha espiritual, ela é constante e nós precisamos combater esse bom combate. O nosso Jesus também enfrentou nessas batalhas espirituais. Logo após o seu batismo, ele já foi transportado para o deserto. E ali no deserto ele passou 40 dias e 40 noites sendo tentado pelo diabo. E ele teve fome, ele passou muitas dificuldades, mas ele prevaleceu e venceu, para que nós pudéssemos saber o seguinte: que nele nós também podemos vencer, que em Cristo nós também somos mais que vencedores, porque ele venceu por nós. Ele venceu por nós. As dificuldades veio também na vida de Jesus, na sua vida terrena, onde ele caminhou como um de nós aqui na face da terra. Ele foi até o Getsêmani, lá em Mateus 26, e ali ele orou: se possível for, Pai, passa de mim esse cálice. Ele também teve medo da morte, como nós também temos, mas ele se colocou à disposição da vontade do Pai, e por isso ele venceu a morte, venceu o pecado, e através da sua vitória ele nos concede a promessa de Deus de sermos salvos, de nos tornarmos filhos de Deus. Olha que maravilha! Ele perseverou, ele teve bom ânimo, mesmo diante da dificuldade, por amor a mim e a você. Que por amor a Ele nós também possamos ser firme e constante, que nós possamos nos esforçar e ter bom ânimo, sabendo que tudo isso vai passar e que nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus também, né? Em Cristo Jesus também. Nós precisamos realmente crer que Deus tem uma vida abundante para mim e para você. Essa é a promessa dele. Receba essa promessa, tome posse dela pela sua fé em Cristo Jesus. Hoje Deus fará maravilha em suas vidas. Creia nisso, esforça-te e tem bom ânimo. Veja aí o versículo 6 do nosso texto:
Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seu pai. Então a promessa não é apenas para você, mas ela é estendida a toda a sua família, a todos aqueles que envolvem, a todos aqueles que estão ao seu lado. Deus age sobrenaturalmente quando nós chegamos no nosso limite. Você está me compreendendo? Quando nós chegamos no nosso limite, então Deus age. Mas nós precisamos estar, firme, nós precisamos ser corajoso e nos esforçar. Deus não agiria se Josué cruzasse as mãos diante daquela situação, de jeito nenhum. Quando Josué atravessou o Jordão, para o outro lado, em busca de Canaã, da terra prometida, era tempo de cheia, era humanamente impossível passar o Jordão, mas o Senhor separou as águas, assim como Ele fez lá no Mar Vermelho, e o povo de Deus passou a pé enxuto. Mas quando eles acabou de passar, eles depararam com Jericó, uma cidade fortemente murada, fortemente protegida, e o Senhor diz assim: olha, rodeia 7 dias, rodeia os muros. No 7º dia, rodeia 7 vezes e grite. E foi o suficiente para aquelas muralhas caírem e eles conquistaram aquela terra, aquela cidade. Então veja que toda a nossa conquista está intrinsecamente ligada ao sobrenatural de Deus. Nós precisamos crer na promessa que Deus tem para as nossas vidas e tomar posse e realmente buscar as bênçãos do Senhor. Meu irmão, entenda que você tem o direito de dizer: tudo posso naquele que me fortalece, como Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, descruze o braço, vista a armadura espiritual que está lá em Efésios capítulo 6, leia lá depois, vista a couraça, o capacete, para que você possa suportar o dia mau, Então, vista essa coragem, invoque o Senhor, ouça a sua voz, creia nas suas promessas e do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Hoje, não é amanhã não, Deus está falando com você hoje. Deus está falando com você que perdeu o emprego. Deus está falando com você que está enfermo. Deus está falando com você que está endividado. Deus está falando com você que está em dúvida. Deus está falando com você que está numa luta ferrenha para conquistar aquilo que é de seu legítimo direito. Deus está dizendo: hoje farei maravilha na sua vida. Creia, receba a minha promessa e ser firme e constante. Esforça-te e tem bom ânimo, porque eu sou contigo. É isso que o Senhor está falando ao seu coração nesta manhã de quinta-feira. Receba a palavra de Deus, receba a promessa de Deus, receba e convide Jesus para fazer parte da sua vida, e veja que os Jordãos se abrirá, veja que o sobrenatural de Deus vai acontecer, veja que as muralhas cairão, porque Deus é contigo, é Ele que peleja por você. Ninguém te resistirá se você estiver com Cristo, se você estiver com Deus. É onde você colocar a planta dos seus pés, Deus há de conceder a você a vitória, porque Deus é o Deus da promessa. Se você crê, tome posse dessa promessa, ser forte e corajoso. Ânimo, erga a cabeça. Eu sei que os tempos estão difíceis, mas eu sei que o Senhor tem maravilha para você e para cada um de nós nessa manhã. E eu queria dizer mais uma vez: esforça-te e tem bom ânimo. Portanto, meu amado, esforça-te e tem bom ânimo, porque o nosso Deus é um Deus de promessa, que não se arrepende do que Ele promete, e se Ele prometeu, Ele cumpre. Tenha certeza disso. É impossível que Deus minta, e Deus fez essa promessa a nós, de prosperidade, de bênção, desde que nós nos esforçamos e tenhamos bom ânimo.
mediante a fé em Cristo Jesus, mediante a fé nesse Deus que tudo pode. Você pode pensar até que as promessas de Deus não faz parte da sua vida, que não há promessa de Deus para você, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você: todos nós temos a promessa de Deus, ou seja, a promessa de Deus é para todos nós, para todo aquele que crê. Então creia, convide Jesus para entrar na sua vida, entregue o seu coração a Ele, torne-se filho de Deus, desse Pai Todo-Poderoso que não desampara seus filhos, que está olhando a minha e a sua necessidade e que por amor já está entrando com provisão. Você crê nisso? Se você crê nisso, então esforça-te e tem bom ânimo, porque hoje Deus fará maravilha na sua vida. Amém? Vamos orar? Boníssimo Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, que o Senhor possa estar abençoando o meu amado irmão, Senhor, que está me ouvindo neste momento, concedendo a ele, Senhor, a solução dos seus problemas, a provisão para as suas necessidades, a cura para as suas enfermidades, porque essa é a sua promessa. O Senhor é um Deus de promessa que cumpre. Por isso, Senhor, nos dê ânimo, faça com que nós possamos, Senhor, fortalecido pelo seu Santo Espírito, esforçar, Senhor, e ter um bom ânimo diante de Ti, diante da sua promessa, porque ao seu tempo, no momento oportuno, o Senhor nos exaltará e assim, Senhor, concederá tudo aquilo que nós precisamos. Abençoe, Senhor, os amados e queridos ouvintes, e assim também, Senhor, abençoe, Senhor, o nosso Brasil, Pai. Abençoe as nossas autoridades, os nossos governos, e ser, Senhor, com esse momento de pandemia, repreendendo esse mal e nos libertando. Como diz a sua palavra, o Senhor não está com a mão encolhida para não poder nos ajudar. E nós cremos, Senhor, na sua provisão, na sua proteção e nas suas misericórdia, que há de cobrir, Senhor, toda a face da terra, em especial aquele que nos ouve neste momento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Ser forte e corajoso. Ânimo, meu irmão, porque Deus é contigo e que Deus o abençoe ricamente. Fique na paz. Até o nosso próximo encontro.